Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Felipe, sou aqui do Brasil, sou streamer, faço algumas lives na Twitch focadas em quadrinhos, né? Jogando alguma coisinha de quadrinhos, batendo um papo sobre seriados, sobre publicações que saíram e tudo mais, né? De HQs. E a convite do pessoal da comunidade, eu vim aqui para poder fazer esses vídeos aqui pro YouTube, né? Poder falar um pouco sobre seriados, animes, filmes que eu tenho assistido, tá? Para que vocês gostem do conteúdo, qualquer dica, sugestão que vocês tiverem também, fiquem à vontade, tá? E como primeiro vídeo, eu vou estar falando sobre o seriado What If, que é um seriado, uma animação da Marvel que foi para o Disney Plus. Aqui no Brasil ele foi chamado de O que Aconteceria Se, e se eu não me engano aí em Portugal foi chamado EC. É uma animação da Marvel, né, em conjunto com a Disney, né, que foi para o Disney Plus. É uma animação que começou a ser transmitida, né, os episódios a partir do dia 11 de agosto de 2021 e foi no esquema de um episódio por semana. Uns episódios curtinhos, né, de 30, 35 minutos, essa era a média dos episódios. E a ideia era o quê? Mostrar o que aconteceria se algumas decisões, alguns fatos que aconteceram nos filmes e no universo cinematográfico da Marvel, né? O CM, MCU, se eles tivessem acontecido de uma forma ligeiramente diferente. Tá? A série ela contou com 9 episódios aqui nessa primeira temporada, tá? Como eu falei, episódios de 30, 35 minutos mais ou menos. Eram para ter tido 10 episódios, mas um desses episódios acabou não sendo finalizado a tempo por conta da pandemia. Mas os produtores já disseram de que esse episódio que não foi ao ar, ele vai na segunda temporada, que antes ou no dia que estreou a primeira temporada de What If, eles já anunciaram, já renovaram para uma segunda temporada. Tá? Então a série, essa primeira temporada, era para ter 10 episódios, acabou ficando apenas com 9 episódios. E a gente sente mesmo a falta desse décimo episódio, que não vou dizer que seria o décimo episódio, seria um episódio que estaria ali no meio. A gente sente ele falta justamente no último episódio dessa primeira temporada. Mas eu vou falar mais pra frente sobre isso, o que aconteceu e tudo mais. Tá? Então, como eu havia dito, a ideia era ser episódios pequenos de 30, 35 minutos e foi entregue, foi divulgado logo que saiu a sinopse da temporada e pelo que a gente pôde ver nos trailers e pelo que foi passado pra gente, deu-se a entender que era uma série de antologia, tá? Ou seja, uma antologia o quê? São histórias curtas, tá? Que elas não têm uma ligação uma com a outra. Mas a gente percebe nos dois últimos episódios de que, de uma certa forma, esses 9 episódios eles tinham uma certa ligação. A começar pelo narrador desses episódios, tá? Para quem não sabe, a série What If, ela é uma narração do Vigia. O que é o Vigia? É uma raça de seres dentro do universo Marvel, de que o papel deles é observar o que acontece dentro do universo, vigiar o que acontece dentro dos diferentes universos da Marvel e meio que poder contar as histórias, sem poder interferir. E no caso da série nós temos o Atom, que é um vigia muito conhecido também dos quadrinhos, quem lê bastante dos quadrinhos conhece o Atom, e ele vai sempre falando o que aconteceria se uma determinada escolha fosse feita diferente, se uma determinada decisão não tivesse sido tomada. E eles utilizam como base os filmes da Marvel, ou o CM, né, o MCU. Uma coisa que eu, como fã de quadrinhos, que acompanho os quadrinhos, eu percebi que, por eles se prenderem muito aos filmes, então, aos filmes do Capitão América, do Thor, dos Vingadores, Guardiões da Galáxia, eles poderiam ter ousado um pouco mais e também ter feito mais referências aos quadrinhos. Tá? Porque a série What If, por mais que muitas pessoas pensem que é algo original da Disney Plus, das animações da Marvel, é uma série de quadrinhos que existe desde a década de 60, desde a década de 70. E o papel desses quadrinhos era justamente isso, mostrar o que aconteceria se uma determinada decisão fosse tomada diferente. Então, por exemplo, tem um quadrinho do What If, né? Que ele mostra o que aconteceria se a Jane Foster se tornasse a nova Thor. Por mais que isso já tenha acontecido nos anos 2000, a Jane Foster se tornou a nova Thor, quando o Thor se tornou indigno, por mais que nós vamos ter o filme, né, o Thor 4, o Love and Thunder, que ele vai mostrar
a Jane Foster se tornando a Thor, mas esse quadrinho que eu estou me dizendo era da década de 70. Teve também um outro quadrinho, por exemplo, que mostrou que a Guerra Civil nos quadrinhos, o que teria acontecido se o Capitão América tivesse vencido a Guerra Civil dos quadrinhos e não o Homem de Ferro. E aí mostra exatamente o que essas pequenas decisões podem acarretar. Às vezes uma simples decisão que você toma diferente pode acarretar uma pequena mudança, mas às vezes uma pequena decisão que você toma pode causar um problema muito maior, ou até mesmo uma solução muito maior, tá? Então o impacto ele vai causar muito de acordo com a decisão que você escolher, as circunstâncias que você vai tomar essas decisões, enfim. E, como eu falei, a série What If, ela mostra basicamente isso. Existem uns episódios no qual mostram que uma pequena decisão, uma mudança simples que pode acontecer dentro dos filmes, né, do que a gente conhece dos filmes, mas também pode mostrar o que uma simples decisão pode acarretar em desastres dentro de um universo cinematográfico da Marvel, dentro do que a gente conhece dentro do MCU, né? Como eu falei, né, eram séries que se prendiam muito mais aos filmes do que aos quadrinhos. Eu, como fã de quadrinhos, queria muito que trouxessem mais algumas referências dos quadrinhos? Sim, claro. Mas eu entendo qual foi a escolha do pessoal da Marvel Studios de poder se prender mais aos filmes. Por quê? Porque a grande maioria do pessoal que vai assistir o What If é o pessoal que já está indo para o Disney Plus, que já está indo para o serviço do streaming por conta dos filmes e seriados que eles já foram produzidos. Então, nada melhor do que eles pisarem em terreno que eles já conhecem e pegar justamente os filmes, os seriados, e mostrar o que uma pequena diferença naquele filme, principalmente nos filmes, né? O que uma pequena diferença, uma pequena mudança naqueles filmes pode acarretar de diferente. E como eu tinha falado também, né, algumas decisões tomadas, elas acabam tendo umas consequências um pouco mais leves, só que algumas outras decisões, elas acabam ocasionando mudanças um pouco mais drásticas. Vamos falar um pouco sobre os 9 episódios, e aí eu vou bater um papo sobre eles e falar exatamente onde que era uma decisão simples e onde é que foi uma decisão um pouco mais ousada. O primeiro episódio, ele mostraria o que aconteceria se, ao invés de Steve Rogers tomar o soro do super soldado e se tornar o Capitão América, o que aconteceria se a Peggy Carter, do primeiro filme dos Vingadores, do seriado da Agente Carter, né, a Peggy Carter, ela tivesse tomado o soro do super soldado no lugar dele. Então, como que começa esse episódio? Mostra que no momento em que o Steve ele iria tomar o soro do super soldado, aquela cena no qual querem sabotar, né, o experimento do primeiro super soldado, o Steve acaba não conseguindo ir até a máquina e acaba se ferindo, e aí a Peggy acaba entrando, porque se ninguém fosse entrar, ninguém tomaria aquele soro do super soldado. E foi uma decisão simples, uma pequena decisão que ocasionou tudo isso. Porque lá no primeiro filme do Capitão América, quando vai se fazer o experimento do soro do super soldado, o Steve vai tomar o soro, a Peggy ela acaba saindo da sala, ficando num canto um pouco mais protegido. Nesse, ela bate o pé e ela vai querer estar próxima, ela vai querer ficar um pouco mais próxima para ver como é que vai se desenrolar. E aí acontece isso. O Steve Rogers acaba ficando em possibilidade de tomar o soro do super soldado, e aí a Peggy acaba tomando o soro no lugar dele. E aí a gente vê o desenrolar das coisas, de como é que acontece. Ou seja, é uma pequena decisão que muda o que poderia acontecer no primeiro filme do Capitão América, que no caso poderia se chamar Capitã Carter, né? O interessante desse primeiro episódio é de que ele mostra praticamente as mesmas cenas, ou várias cenas, né, que passaram no primeiro filme. Ele mostra o que aconteceria se a Peggy tivesse tomado o soro do super soldado. Então, por exemplo, tem uma cena no qual, no filme, o Capitão América, ele chuta umas portas, ele invade junto com mais uns 4 soldados, mostra exatamente essa mesma cena na visão da Peggy, então é praticamente uma mesma fotografia, a mesma montagem e tudo mais, é igual. E a gente começa a perceber que várias outras cenas, vários outros pequenos detalhezinhos, eles repetem com o máximo de fidelidade possível, ou da mesma forma que poderia acontecer, mas como sendo a Peggy. Por exemplo, na cena no filme do Capitão América, no qual o Buck, eles estão em cima do trem e o Buck ele acaba caindo, e aí depois a gente descobre que ele se torna o Soldado Invernal no segundo Capitão América, é recriada a mesma cena e o Buck é meio que resgatado. Então, é mais ou menos isso. Praticamente mostra o que aconteceria se a Peggy Carter tomasse o soro do super soldado no lugar do Steve.
Não vou entrar em muitos detalhes, tá? Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes de alguns episódios, justamente para não perder totalmente a experiência quem queira assistir o seriado a partir de agora. O segundo episódio mostra o que aconteceria se... A gata tá aqui. Depois você sobe aqui, tá bom?